Bom, agora a gente tem 7 formatos que são possíveis para célula unitária. Já terminou? Não. Porque o que acontece? Uma coisa é você ter um formato lá especificado. Outra coisa é quando você ajusta, digamos, algo material dentro daquele formato. O que a gente sabe lá da natureza, né? Ela vai tentar ocupar o maior número de espaços possíveis. Ela vai tentar, digamos, se ajustar, né, nesse formato específico, mas ocupando o maior número de espaços que é possível. Então imagine no caso lá do formato cúbico, certo? Se eu colocar somente um átomo em cada vértice do meu cubo, eu teria esse formatinho aqui. Mas vocês enxergam o tanto de espaço vazio que eu tenho aqui no meio? Ou o tanto de espaço vazio que eu tenho aqui, né, entre esses átomos? É muito espaço. Então, o que a natureza ela tenta fazer? Ela tenta preencher o maior, né, volume possível. E isso a gente chama de empacotamento atômico, né? Justamente essa questão assim dos átomos eles tentarem se agrupar ao máximo, se possível, e se empacotar, né? De forma a otimizar esse espaço. E aí, a partir do momento que esses átomos eles tentam fazer isso, tudo bem, eles seguem aquele formato dos 7 sistemas cristalinos, mas acaba surgindo, né? 14 possibilidades desses empacotamentos, tá? Que nós chamamos de 14 redes de Bravais, tá? Então são 14, agora sim, né? Possibilidades de células unitárias, considerando tanto a questão matemática, digamos assim, né? De formatos que são possíveis para a organização, assim como a natureza, né, dos átomos de tentarem ali ocupar o menor volume dentro do espaço, tá? Bom, então como que os átomos, os íons ou as moléculas, né, vão se empacotar, digamos assim, dentro de uma célula unitária? A primeira questão, né, é que independente do formato da minha célula unitária, eu sempre vou ter um átomo, íon ou molécula, que aqui eu vou chamar de unidade para facilitar, né? Então eu vou ter uma unidade dessa de repetição no vértice de cada formato, tá? Então vamos supor, aqui nós temos um formato cúbico e se a gente estiver falando de um átomo, eu sempre, né, em todo vértice, por exemplo, ali do meu cubo, vai ter um átomo, ou pelo menos uma fração dele. A mesma coisa vai acontecer para todos os outros formatos, né? Então, mesmo que seja um formato hexagonal, em cada vértice ali do meu hexágono vai ter um átomo, certo? Legal. Dependendo ainda do formato do meu sistema cristalino, eu poderia ter, né? Ou ele poderia comportar, digamos assim, uma unidade no centro desse formato. No caso dos cubos, né, existe a possibilidade de nós termos ainda essas unidades de repetição, uma em cada face do meu cubo, ou seja, uma nessa face, uma unidade nessa face, na face de trás, na face da frente, né, ou seja, nas 6 faces que existem. Além de nós termos, né, no centro e nas faces, quando é no caso do cubo, para aqueles formatos que não são cúbicos, existe a possibilidade de nós termos ainda unidades somente em cima ou embaixo, que aí nesse caso nós vamos falar que é na base do meu formato. Resumindo, nós vamos ter sempre unidades em cada vértice do meu formato. Podemos ter unidades no centro do meu formato, que depende do formato. Um formato cúbico ou algo semelhante pelo menos a um cubo. Nós podemos ter unidades em cada face desse meu formato. Ou ainda, né, para sistemas ali cristalinos um pouco mais complexos, nós podemos ter unidades somente em cima e embaixo do meu formato. E aí, nesse caso, a gente chama de base. Eu vou mostrar as 14 redes para vocês, que vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Então, no primeiro sistema cristalino, que era o sistema cúbico, nós podemos ter 3 possibilidades de empacotamento. Uma delas seria considerando somente uma unidade em cada vértice ali do meu cubo, né? Que seria basicamente esse formatinho aqui, tá? Então, aqui nós temos, obviamente, uma fração somente de átomo, né? Mas imaginem que nós teríamos, então, né, em cada vértice aqui desse meu cubinho, uma daquelas unidades básicas de repetição.
certo? Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é nós termos uma unidade de repetição no centro desse meu cubo. Nesse caso, a gente vai dizer que a rede é do tipo cúbica de corpo centrado, justamente porque existe, né, um átomo dentro do meu cubo, tá? Nesse caso, seria esse formato aqui, né? Vejam que eu mantenho, né, as faces mais ou menos quadradas, né? Claro que no meu aqui tem alguns defeitos, tá? E só para ressaltar para vocês que essas frações de átomo, né, que eu fiz aqui, elas foram utilizadas, no caso, esferas do mesmo tamanho dessa central, tá? Para garantir justamente que vocês visualizem que é possível nós obtermos, então, esse formato, né, considerando unidades que são idênticas, tá? Então, essa aqui seria uma cúbica de corpo centrado. O que mais que é possível num cubo? A cúbica de face centrada, que é a CFC, que para nós ela é bem importante. Então, nós temos aqui, ó, novamente, a gente mantém mais ou menos, né, veja um quadrado, né, ou seja, tridimensionalmente vai ser um cubo, e em cada face, ou seja, em cada lado do meu cubo, eu vou ter ainda uma unidade de repetição, que é idêntica a essa aqui. Então, essa é a CFC, cúbica de face centrada. Quando nós temos um sistema cristalino do tipo tetragonal, né, que é aquele que eu vario um pouco a altura. Nós podemos ter somente duas redes dentro desse sistema cristalino, que é somente tetragonal ou tetragonal de corpo centrado, né, ou seja, com uma unidade de repetição bem no centro desse tetragonal. A ortorrômbica é aquela que tem todas as possibilidades. Então, a gente pode ter uma ortorrômbica simples, que é só considerando as unidades nos vértices. A gente pode ter uma ortorrômbica de corpo centrado, uma ortorrômbica de face centrada, né, que seria em todos os lados ali do meu formato ortorrômbico, ou uma ortorrômbica de base centrada, né? Ou seja, somente embaixo e em cima desse formato ortorrômbico eu teria uma unidade de repetição. No caso do sistema monoclínico, a gente tem duas possibilidades: ou o sistema monoclínico simples, ou um sistema monoclínico de base centrada, tá? Agora, inclusive, que eu vi que nesse desenho, por algum motivo, tá errado, tá? Mas é o desenho que tá errado, não é de corpo centrado, a monoclínica, é de base centrada mesmo. Então, alterem no material ali de vocês. O nome tá certo, mas o desenho tá errado. Enfim, monoclínica de base centrada, né? Ou seja, em cima e embaixo desse sistema monoclínico, eu posso ter uma unidade de repetição. No hexagonal, eu vou ter somente nos vértices do hexagonal, tá? Já pegando um gancho daqui mesmo, essas 14 redes, elas não previram que existe pro hexagonal uma segunda possibilidade de empacotamento, que é o que a gente chama de hexagonal compacta, tá? Que é o que nós vamos utilizar bastante aqui nessa disciplina, porque os metais, eles também se organizam muito nessa forma de empacotamento. Então, como que é essa hexagonal compacta, que não é puramente hexagonal? Ela é desse tipo aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na hexagonal, né, que é padrão dela, nós temos aqui em cada um dos vértices do meu hexágono, que aí vejam agora que nós temos 6 vértices, nós teríamos um átomo ou uma fração dele, tá? Na parte aqui central, né, ou seja, a base, né, tanto em cima quanto embaixo, nós temos também uma unidade de repetição, mas nesse caso a gente não chama de base centrada porque é o normal, digamos, desse formato, tá? Então não seria uma variação, digamos assim, do formato. E a diferença para uma hexagonal para uma hexagonal compacta é que na compacta, vejam que nós temos ainda uma camada, né, no meio desse sistema hexagonal, nós temos uma camada que é constituída por 3 átomos. Então, é tipo um triângulozinho, tá? Dentro ali do meu formato hexagonal, ok? Então, essa é a hexagonal compacta.
Para o caso daí final, né, dos formatos romboédrico e triclínico, como eles são muito assim diferentes, né, digamos assim, nós só temos a possibilidade, né, de ter unidades de repetição nos vértices desses dois sistemas. Então essas são as 14 redes de Bravais, tá? Uma coisa que é muito importante de eu ressaltar aqui, né, é como que a gente faz para determinar esse formato da rede de Bravais, tá? Apesar de nesses desenhos, em quase todos que vocês veem, né, nos livros, enfim, a gente acabar representando por cores diferentes, né, justamente para facilitar um pouco essa questão de visualização, eu só considero algo, por exemplo, cúbico de corpo centrado, se todos esses caras aqui são da mesma unidade de repetição, tá? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um ferro, tá? Para eu dizer que esse ferro é do tipo cúbico de corpo centrado, ou seja, CCC, eu tenho que ter um ferro em cada vértice e um ferro no centro. Se no centro for outra unidade de repetição, né, ou seja, outro átomo, outro íon, enfim, a estrutura do ferro não é CCC, é somente cúbico, certo? Então, de novo, para eu ter um CFC, tá? Apesar de aqui eu estar representando, né, de uma cor diferente aqui da minha face, só é CFC se todo mundo aqui for da mesma unidade de repetição. Então, todo mundo aqui tem que ser ferro para o ferro ser do tipo CFC. Todo mundo aqui tem que ser titânio para ser um titânio CFC. Se nas faces eu tenho um átomo diferente, né? Significa que a minha unidade é somente cúbica. O que acontece aqui? Para eu ter um cubo, todo mundo aqui tem que ser do mesmo carinha, ok? Se dentro eu tenho um outro átomo, um outro íon ou uma outra molécula, esses caras não são considerados, né? Quando eu defino qual é a rede, né? Ou qual é o arranjo que eu estou trabalhando.